Olá pessoal, a paz de Deus seja convosco, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei qual horário que você está vendo esse vídeo hoje, mas eu sei que foi uma ótima escolha que você fez, além de me ajudar aqui no canal, mas também para que você seja mais edificado ainda pela palavra de Deus. E o título desse vídeo, como vocês viram, hoje eu quero falar sobre coisas que nos impedem de chamar a atenção de Deus. O que, na verdade, nos impede de chamar a atenção de Deus? E eu quero trazer exemplos para vocês, bíblicos, que estão na Bíblia, histórias de pessoas que venceram a passividade e assim conseguiram realmente chamar a atenção de Jesus para a vida delas e trazer coisas boas, milagres, maravilhas, libertações de Deus na vida delas, da parte de Deus para elas. Eu não sei se vocês já viram a diferença entre passividade e pacificidade. A passividade é a falta de iniciativa, a falta de motivação, a falta de vontade de fazer algo diferente, algo novo. Já a passividade, a pacificidade, ela é uma questão de calma, tranquilidade, uma pessoa pacífica. E eu quero mostrar 3 exemplos para vocês hoje, em 3 histórias bem rapidinho, para que vocês vejam pessoas que não deixaram que a passividade, as circunstâncias externas, ou talvez o medo, a falta de motivação, fizesse com que elas não chamassem a atenção de Deus. Elas não deixaram com que aquelas coisas impedissem elas de receber a vitória, o milagre que elas tanto precisavam. Uma das histórias que eu quero trazer para você é a mulher do fluxo de sangue, que é muito conhecida, acredito que você já conhece, que fica lá em Mateus capítulo 9, do versículos 20 até o 22. Vai contar a história de uma mulher que ela há 12 anos sofria com uma hemorragia muito grande. E ela já havia gastado todo o seu dinheiro com remédios e médicos e ninguém conseguia resolver o seu problema. E a mulher, quando estava no seu ciclo, menstrual normal, naquela época ela era considerada impura, então ela precisava ficar todos os dias que ela estava durante o ciclo afastada das pessoas, de marido, de filhos, de toda a sua família, porque eles consideravam que aquela mulher que estivesse naquela situação era impura e poderia impurificar as outras pessoas. Mas aquela mulher, tendo passado por tudo isso, vivido todos esses anos, sofrendo, um dia, finalmente, alguma vez ela ouviu falar de Jesus, quando Jesus estava ali, passando perto de onde ela morava, e ela falou, eu vou encontrar esse Jesus que o povo tanto fala, que faz tantos milagres, que faz tantas libertações. Se tudo que eu fiz até hoje não deu certo, eu creio que esse Jesus vai conseguir resolver. Porque todas as pessoas que eu estou vendo, que estão tendo milagres e libertações, e várias outras coisas, essas pessoas também procuraram outras saídas, mas não conseguiram encontrar. Então eu vou até esse Jesus. Então, as primeiras coisas que ela começou a vencer aqui foi os obstáculos, os empecilhos, o medo. Ela já começou a quebrar a barreira da passividade ali, de talvez deixar com que o medo a impedisse de chegar até Jesus. Ela começou a quebrar aquela barreira de falta de mais iniciativa, além daquela que ela já estava acostumada a fazer. Ela começou a vencer aquela coisa de sai do seu conformismo, sai da sua zona de conforto. E ela fala assim, que ela olha, vê aquela multidão e ela pensa como que ela iria chegar até lá, talvez ela pense como ela iria chegar até lá, talvez as pessoas fossem querer expulsá-la daquele momento por já saber como estava a situação dela, mas mesmo assim ela foi. E a Bíblia diz que ela vai dizer que ela olha para Jesus e fala, mesmo se eu tocar apenas na orla das suas vestes, eu creio que eu ficarei curada. E assim foi. Ela foi atravessando a multidão, ela foi até Jesus e ela conseguiu tocar pelo menos na orla das vestes de Jesus. E instantaneamente ela foi curada, a sua hemorragia foi estancada. E Jesus fala, quem me tocou? Porque de mim eu senti sair virtude. Virtude é o que? Poder. Jesus sentiu sair poder dele e passar diretamente para aquela mulher, por meio da fé daquela mulher. Outra história muito legal, muito bonita também e de uma bela inspiração e de lição, como todas essas que eu trago, é a viuvinha. A gente já ouviu tantas histórias, tantas musiquinhas sobre essa viuvinha, né? Mas às vezes a gente não para e presta atenção à profundidade do que foi esse ato dessa viúva. As viúvas antigamente, a gente sofriam muito mais, porque antigamente os homens que tinham que trabalhar, os filhos, os filhos homens, então eles que mantinham a casa. Então uma mulher, uma viúva, muito provavelmente a maior parte seria pobre, né? E essa era uma viúva pobre. A Bíblia fala que ela era uma viúva pobre. E Jesus estava ali no templo no momento das ofertas e ele estava observando todos que estavam ofertando.
Muitas pessoas estavam dando um monte de dinheiro. Mas quando chegou essa mulher, ela entregou somente 2 moedinhas. E Jesus, tendo conhecimento do seu coração, de toda a vida dela, de todo o seu interior e de nós também, ele viu que aquelas eram as únicas moedinhas daquela mulher. E que mesmo ela só tendo aquelas 2, mesmo sabendo que ela era pobre, que ela não tinha mais nada, talvez não tivesse mais com que se sustentar, ela foi e entregou. Ela obedeceu aquele momento, aquela cerimônia, e ela sabia que era importante ofertar na casa do Senhor, né? Aí ela foi lá e entregou aquelas 2 moedinhas. E Jesus vê aquilo e fica admirado, seu coração se alegra, ele fica muito feliz. E ele chama os discípulos para que eles aprendessem a lição com aquela viuvinha. Ele mostra, olha, ela entregou tudo de si. Ela mostrou total dependência do meu pai neste momento. Não sendo apegada ao dinheiro, não sendo apegada ao que ela tem, mas reconhecendo que quem é o provedor para tudo na vida dela sou eu, é o meu pai. Então, aquela foi uma lição muito bonita para Jesus passar para os seus discípulos, o fato de se entregar totalmente. Então, aquela mulher, o que ela fez? Ela não deixou que as circunstâncias a interferisse de fazer algo tão importante que já tinha no coração dela, que era ofertar, que era abençoar a obra do Senhor, abençoar o templo, para que ajudasse os profetas, as pessoas, para que a obra do Senhor continuasse. Ela não deixou que as circunstâncias a impedissem. Ela simplesmente confiou em Jesus. Ela foi, tomou aquela iniciativa, ela quebrou a sua zona de conforto, né? Ela piorou ainda mais a sua zona, o seu momento. De um lado, né, se a gente for parar a observar, ela piorou, porque ela só tinha 2 moedinhas. Ela foi lá e deu 2 moedinhas. Mas por outro lado, a gente sabe que ela melhorou a sua situação, porque ali ela mostrou total dependência do Senhor. E outra história maravilhosa também é do centurião romano. Aquele homem, aquele centurião romano, ele não era judeu, como já fala. Ele era um chefe de um pequeno exército de 100 homens. E ele ouviu também falar de Jesus, ele viu provavelmente muitos milagres de Jesus. E ele creu que Jesus é o Filho de Deus, ele creu que Jesus realmente fazia aquilo por intermédio de Deus, porque Jesus tinha aquela autoridade sobre as pessoas, a autoridade sobre a vida e sobre a morte. E ele fala para Jesus, Jesus, eu tenho um servo meu que está morrendo, está doente, por favor, o Senhor pode curá-lo? Jesus olha para ele e fala, eu vou lá na tua casa. Mas aquele homem, ele olhou para si e viu como ele era indigno totalmente da bondade, do amor de Jesus e do que Jesus poderia fazer. Ele não tinha conhecimento, provavelmente, das leis, de nada, da palavra de Deus, porque ele era romano, ele não era judeu, não era do costume dele, não era da criação, da cultura dele aquilo. Mas ele viu Jesus, ele creu em tudo que Jesus fazia, em tudo que Jesus dizia. E ele também, sendo um homem de autoridade no cargo que ele tinha, ele falou assim para Jesus, olha Jesus, eu, sendo também um homem de autoridade, eu vejo que você também é um homem de autoridade. E eu, quando eu mando algum soldado meu, algum servo meu fazer algo, eles vão e fazem. Assim eu sei que se você me mandar eu fazer algo, ou se você mandar que alguém faça algo, eu sei que isso vai ser feito e eu sei que isso vai acontecer, porque você também tem autoridade. Eu identifico essa autoridade. E ele fala assim para Jesus que apenas uma palavra que Jesus dissesse, ele cria que o seu servo seria curado. E assim aconteceu. Jesus ainda falou, ficou admirado e ainda falou que nem em toda Israel ele havia visto uma fé tão grande. E o que aconteceu foi isso, o servo daquele homem, daquele centurião romano, ele foi curado. Vejamos que essas pessoas, elas tinham muitas coisas, muitos empecilhos para que impedissem que elas chegassem até o resultado final, até a meta delas, até Jesus. Mas elas não deixaram ficar naquela zona, não se deixaram ficar na zona de conforto, venceram aquele momento, venceram as circunstâncias, as barreiras, passaram por cima da passividade, que é a falta de iniciativa. Elas estavam com um problema, mas elas precisavam tomar uma iniciativa para que aquele problema fosse resolvido. E essas 3 pessoas, elas fizeram isso e elas conseguiram alcançar a meta que elas tanto tinham. E tudo isso por meio da fé em Jesus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente consegue enxergar que a fé de cada uma dessas 3 pessoas agradaram muito a Deus, agradaram muito a Jesus, tanto que o milagre dele chegou até elas, o seu amor, a sua misericórdia chegou até elas. E também, quando a gente ouve muitas pessoas falarem assim, nossa, eu tenho esperança de tal coisa acontecer, eu tenho esperança que tal coisa vai dar certo. Para nós cristãos, nós sabemos que a esperança é a fé, né? A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam.
Essas pessoas talvez não viam se elas iriam conseguir ou não aquilo, mas elas tiveram fé que elas iriam conseguir. Assim somos nós, com a nossa fé em Jesus, nós crendo que nós já recebemos, assim nós então já iremos receber. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado, tenha te ajudado a entender que você precisa passar pelas barreiras, pelas circunstâncias da vida, sair de toda a zona de conforto, de toda a passividade, para que você venha chamar a atenção de Deus para você. Não que Ele não esteja te vendo, que Ele não esteja percebendo a situação que você está passando ou aquilo que você precisa. A palavra de Deus fala que Ele tem conhecimento de tudo, que Ele cuida de tudo, até das flores, até dos pássaros, de tudo, tudo Ele cuida de tudo. Mas quando você mostra que você está ali totalmente disposto a chamar a atenção do Senhor, totalmente disposto a conquistar, a conseguir aquilo que você sabe que é direito seu, porque Jesus conquistou para você na cruz e porque você crê no Senhor Jesus, você crê que Ele pode te dar, você quebra ali aquela barreira da passividade, você toma uma iniciativa diferente e você mostra para Jesus que você é dependente dele. Então a reflexão que eu quero te trazer nesse vídeo hoje é: o quanto você está disposto a se sacrificar, a quebrar ali a sua zona de conforto para chamar a atenção de Deus? Quanto você está disposto a conhecer a Jesus? Quanto você está disposto a fazer para isso? Essas pessoas fizeram coisas que para nós talvez hoje pareça simples, mas para elas naquele momento era muito difícil. Para elas naquele momento, aquilo foi algo que realmente as tirou da zona de conforto. Aquilo foi algo que realmente fez com que elas tivessem que tomar uma decisão, quebrar o medo, quebrar a situação, não se importar com o que as outras pessoas iriam dizer ou queriam fazer com elas. Mas elas foram e assim elas conseguiram a vitória delas. Então fica essa reflexão para você, o quanto você quer conhecer a Jesus. Quanto você está disposto a se esforçar para chamar a atenção de Jesus, o que você está disposto a fazer? Saiba que Ele vai te honrar pela sua iniciativa, pois te ajudando, te trazendo alegria completa, assim o nome dele, o nome do Pai também será glorificado na sua vida. Amém? Espero que esse vídeo tenha te edificado. O que você pode fazer para me ajudar nesse vídeo, você já sabe nesse canal, que é curtir, se inscrever, comentar, compartilhar para os seus amigos. E é isso, pessoal. Que a paz de Deus seja convosco. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!